Salve, segundo ano. Nós vamos fazer aí alguns exercícios sobre propriedades coligativas da apostila. Então, eu já peço para que vocês peguem a apostila e deixem ela preparada aí para a gente poder resolver exercícios. Exercícios da página 54 e também exercícios da página 44, ok? Bom, antes vamos fazer um resumo, um breve resumo, né, pessoal? Já foram bastante aulas sobre propriedades coligativas. Vejam aqui, ó. Quais são as propriedades coligativas? Então eu tenho a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmose. Eu tenho essas 4 propriedades coligativas. Toda vez, turma, que ele falar sobre tonoscopia, vai estar relacionado à pressão de vapor. Vamos lembrar o que é pressão de vapor de um líquido? A pressão de vapor de um líquido, então veja aqui, ó, eu tenho um líquido puro, não tem soluto. Se eu consigo colocar esse líquido puro em um sistema fechado, sem ação de pressão de ar, a pressão atmosférica, eu consigo, né, fazer com que forme um vácuo aqui, as moléculas desse líquido elas começam a evaporar. E ao evaporarem, essas moléculas desse líquido, que agora estão no estado gasoso, elas vão começar a fazer uma pressão sobre a superfície desse líquido. Isso aí significa pressão de vapor. Ela entra num chamado equilíbrio dinâmico, né, líquido-vapor, tá? Mas a pressão de vapor é determinada como a pressão que o vapor desse líquido faz sobre a superfície dele, tá? Toda vez que você coloca um soluto, o que acontece, pessoal? Esse soluto ele tem uma capacidade de coligar as moléculas. Então, se você repete esse experimento nas mesmas condições de temperatura, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de moléculas que passam para o estado gasoso, tá? Porque essas moléculas aqui do soluto, agora eu tenho o soluto representado em vermelho aqui, ó. Eu coloquei um soluto, ele dissolveu, dispersou lá na solução, e ele coliga com as moléculas do solvente. Então, menos moléculas do solvente vão para a fase gasosa. Logo, pessoal, o que vai acontecer com a pressão de vapor desse líquido aqui? Toda vez que você coloca soluto em um líquido, vai diminuir a pressão. Eu representei aqui, né, um manômetro que está diminuindo a pressão de vapor. Por quê? Porque tem menos moléculas do solvente na fase gasosa, toda vez que você coloca soluto. Isso é pressão de vapor. Tudo bem? Então, tonoscopia vai ser a propriedade que vai estar relacionada à pressão de vapor. Ebulioscopia vai ser a propriedade que vai estar relacionada com a temperatura de ebulição. Deixa eu mostrar isso na apostila. Eu fico com consciência pesada de não mostrar isso para vocês, mas onde é que tá aqui? Olhem aqui, turma, na apostila de vocês, na página na página 48, ebulioscopia. Queria que vocês acompanhassem esse sisteminha aqui, ó. Percebam, a água pura, tá? Temperatura da água pura, a condição de pressão de 1 atm, né? Vai ser temperatura de fusão da água, temperatura de ebulição da água, desculpe, vai ser de 100 graus Celsius, tá? Você colocou aqui, ó, meio mol de sacarose. Quando você colocou meio mol de sacarose, o que aconteceu? Aconteceu um aumento na temperatura de ebulição. Mas por que ocorre esse aumento? Porque você diminui a pressão de vapor. Vocês lembram lá que para ocorrer a ebulição, a pressão de vapor do líquido tem que ser igualada à pressão atmosférica. Então existe uma pressão do ar sobre esse líquido, né? E o que acontece? Quando você coloca soluto aqui, que você colocou meio mol de sacarose,
você diminuiu a pressão de vapor do líquido. Então você vai ter que fornecer mais energia para esse líquido, para que ele aumente a sua agitação molecular, para que possa igualar essa pressão atmosférica, para que possa entrar em ebulição. Para entrar em ebulição, né, para um líquido passar da fase líquida para a gasosa, a pressão de vapor do líquido tem que ser igual à pressão atmosférica, tá? Vejam aqui, ó, ele colocou mais 1 mol, mais meio mol de sacarose, agora ficou 1 mol por litro. O que aconteceu aqui com a temperatura, com a pressão de vapor? Desculpe, com a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição aumentou para 100,52 graus Celsius, a condição de uma atmosfera, tá? Então a pressão é de 1 atm. Cada vez que você vai colocando mais soluto aqui no líquido, vai aumentando a temperatura de ebulição, porque vai diminuindo a pressão de vapor. Tá, pessoal? E tudo isso depende do quê? Depende única e exclusivamente da propriedade da quantidade de matéria. Percebam o seguinte aqui, pessoal, que ele colocou meio mol de glicose e meio mol de sacarose. E a variação na temperatura de ebulição foi a mesma, foi uma variação de mais 0,26 graus Celsius. Tá? Isso é o quê? Isso é ebulioscopia. Ebulioscopia tem a ver com a temperatura de ebulição. Crioscopia é em relação com a temperatura de solidificação. É muito parecido com a crioscopia no sentido de que necessita a mesma quantidade, só depende da quantidade de matéria do soluto, e quanto mais matéria você vai colocando no líquido, mais você vai baixando essa temperatura de fusão do líquido. Tá? Então, meio mol de sacarose e meio mol de glicose vão fazer o mesmo efeito crioscópico, né, nesse líquido. 1 mol de sacarose e 1 mol de glicose, a mesma quantidade de matéria, vão fazer o mesmo efeito nesse líquido. E daí tem a osmose, que está relacionada à pressão osmótica. Vamos pegar aqui o desenho da apostila para ficar mais fácil e mais rápido. Ó, nós temos essa situação aqui, ó. Solvente puro, solução, e você tem uma membrana semipermeável. Lembrando que membrana semipermeável impede a passagem de soluto, mas deixa passar solvente, tá? O que vai acontecer, pessoal? Como o soluto não pode passar por difusão passiva aqui, né? É o líquido quem vai passar. E esse líquido ele vai fazer uma pressão, né, sobre essa solução. Então isso é a chamada pressão osmótica ou osmose. Aqui a diferença, ó. Essa diferença do líquido, então, né, lembrando lá da definição de osmose, passagem da solução menos concentrada para mais concentrada, a fim de igualar as soluções, mas essa passagem do líquido puro aqui, né, essa coluna que vai se levantar aqui, vai corresponder à pressão, ao valor da pressão osmótica. Tá? Se a gente tenta impedir essa passagem aqui, isso aí é a força de pressão que a gente vai ter que fazer para evitar, né, o levantamento dessa coluna. Você pode, existe um meio hoje de purificação da água, né? Então a água cheia de íons aqui, de sais, né? Você pode fazer a chamada osmose reversa, que existe já em equipamentos de laboratório e até para o pessoal purificar água. Então eles fazem uma pressão desse lado da solução mais concentrada, faz o solvente passar para o outro lado, né, por causa dessa membrana semipermeável, e o sal não passa. Tá? Beleza, pessoal? Então, vamos lá, memorizando. As 4 propriedades coligativas. Tonoscopia, relacionada à pressão de vapor. Ebulioscopia está relacionado com o quê? Com a temperatura de ebulição. Crioscopia está relacionado com o quê? Com a temperatura de solidificação. E osmose vai estar relacionado à osmose, ou seja, a passagem do líquido de uma concentração menos concentrada para mais concentrada, essa força
que vai ter que ser feita para evitar essa passagem é a chamada pressão osmótica. Essas são as 4 propriedades coligativas, né, que a gente tem que estudar, tem que saber aí. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos aqui, ó, fazer uma atividade. Tá lá na página. Isso aqui ainda não corresponde a propriedades coligativas, tá, turma? Ponto triplo da água, aquelas coisas que a gente estudou naquelas primeiras aulas. Mas vejam lá, ó. Quais são os fatores que influenciam a pressão de vapor de um líquido? Os fatores que influenciam a pressão de vapor de um líquido, turma, são a natureza do líquido e a temperatura, tá? Número 2, quando um líquido puro atinge o ponto de ebulição, esse líquido puro vai atingir o ponto de ebulição quando a sua pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica. Quando você tem a igualdade entre essas pressões, a de vapor do líquido e a atmosférica, nós temos a ebulição desse solvente. Vamos pegar aqui, ó. Tentar não ver aqui, né? Na 3. No quadro estão registrados os valores da pressão de vapor de 4 substâncias à mesma temperatura. Então eu tenho os líquidos A, B, C, D e tenho a pressão de vapor. Agora eu quero que vocês façam um exercício mental aí. Quanto maior a pressão de vapor, significa dizer que tem mais vapor do líquido ou menos vapor do líquido? Pensa um pouquinho. Pausa. Tá, voltando. Se tem maior pressão de vapor, significa dizer, lembra do conceito? Pressão de vapor é a pressão que as moléculas no estado gasoso fazem sobre a superfície do líquido. Então, se tem maior pressão de vapor, né, significa dizer que ela está mais no estado gasoso. Se tem menor pressão de vapor, significa dizer que está mais no estado líquido. Quanto menor a pressão de vapor, mais energia, mais temperatura você vai ter que dar para essa substância, para ela passar do estado líquido para o gasoso, tá? Então vamos lá. Qual é o mais volátil e por quê? Volátil significa dizer que evapora mais fácil a condição ambiental. É aquele que tem maior pressão de vapor, tá? Então é o líquido A. Ó, pausa aí, copia a resposta. Vamos para a próxima. Qual dos líquidos apresenta maior temperatura de ebulição? Tá, maior temperatura de ebulição vai ser quem tiver a menor temperatura, a menor pressão de vapor. Quem que é? É o líquido B, né? Então tá aqui, ó. C. Em qual das substâncias as ligações intermoleculares no estado líquido são mais intensas? Justifique sua resposta. Vamos lembrar? Ligações intermoleculares, eu tenho ligações dipolo-dipolo, que acontece em molécula polar, as pontes de hidrogênio, que acontecem em molécula polar, desde que eu tenha hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, conteúdo lá do primeiro ano, turma. E eu tenho também a ligação dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? Turma, essas são as 3 interações, né, que existem entre as moléculas. Mas qual delas aí que vai ter maior força de interação molecular? Qual que vai estar mais forte ligado, que você vai ter que fornecer mais energia? É a B. Porque na substância B, ela vai ter maior temperatura de ebulição. Então, quanto maior a temperatura de ebulição de um composto, mais energia você vai ter que dar a esse composto para que você possa mudar o seu estado físico. A gente continua já com outros exercícios na próxima aula, na próxima parte.